Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao meu canal Física em Minutos. Eu sou o professor Alex Nelson e no vídeo de hoje vamos explorar a origem da força de atrito. Vamos descobrir como essa força essencial influencia no nosso dia a dia e por que é tão importante para o funcionamento do mundo ao nosso redor. A força de atrito é uma das forças fundamentais da física e está presente em quase todas as interações que ocorrem entre superfícies em contato. Desde o simples ato de caminhar até a frenagem de um carro, o atrito desempenha um papel crucial. Mas de onde vem essa força? Para entender a origem da força de atrito, precisamos mergulhar no mundo microscópico. Quando duas superfícies entram em contato, suas irregularidades microscópicas interagem. Essas interações criam uma resistência ao movimento relativo entre as superfícies, que chamamos de força de atrito. Então, se você quer entender melhor esse fenômeno essencial e como ele afeta tudo ao nosso redor, fique ligado. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos interessantes. Ficou interessado? Não sai daí não. Depois da vinheta, até mais! O princípio da inércia que havia sido descrito por Aristóteles e Galileu, no que dizia a respeito da inércia na situação de repouso, baseava-se na simples observação de movimentos realizados por objetos que aos poucos iam se extinguindo. Por exemplo, um pêndulo que você larga, ele oscila, mas acaba parando. Uma bola de futebol, que você chuta, ela entra em movimento e acaba parando. Sabemos hoje que a cessão do movimento se deve à existência de forças dissipativas, como o atrito ou a resistência de ar, que não deixa de ser uma espécie de atrito. O atrito certamente existe, mas em várias circunstâncias, onde a gente estuda nos exercícios de física, havia objetos em contato em que a gente deixa claro frases do tipo: despreze a resistência do ar, despreze os atritos. Mas por que a gente faz isso? Se o atrito realmente existe. A gente faz isso como uma maneira da gente simplificar o entendimento do movimento. Se você tira o atrito, você torna o entendimento mais fácil. E se você entende o movimento sem o atrito, fica mais fácil você compreender a complexidade de um movimento com a presença do atrito. No entanto, são pouquíssimas as situações em que realmente poderíamos fazer isso. Inclusive, há fenômenos que simplesmente não ocorreriam se o atrito não existisse, pelo simples fato de você andar. Se não houvesse o atrito, nós simplesmente não conseguiríamos andar. Na figura, nós temos algumas imagens. Por exemplo, quando a gente esfrega as mãos em um dia muito frio, um objetivo de esquentar essas mãos, a gente percebe um aquecimento. Mas por que isso acontece? Esse aquecimento está relacionado, com uma parcela dessa energia de movimento, que é transformada em energia térmica. Então, quando você faz esse movimento, de esfregar as mãos, a energia cinética, a energia de movimento, é transformada em energia térmica. Outra situação que a gente pode falar sobre o atrito é o fato de você pegar gravetos, e atritar gravetos contra um pedaço de lenha e obter fogo. Por que isso acontece? Quando você atrita o graveto na lenha, o calor gerado pelo atrito eleva a temperatura da superfície dos objetos, iniciando um processo químico chamado de pirólise, que na verdade é uma decomposição do material em moléculas menores, com liberação de gases combustíveis que reagem com a presença do oxigênio, liberando ainda mais calor, iniciando assim a chama que você observa. Há situações em que procuramos eliminar o atrito, pois ele pode provocar aquecimentos e desgastes. Quem tem bicicleta sabe que você precisa constantemente estar lubrificando as correntes. O atrito das correntes com as engrenagens acaba gerando um certo desgaste, então você precisa de tempos em tempos dar uma lubrificada nas correntes e nas engrenagens da sua bicicleta. Pela figura, a gente pode perceber, quem nunca escorregou sobre um piso liso ou molhado, ou quem não tropeçou numa superfície rugosa de concreto, por exemplo. Nesse primeiro caso, o atrito pouco intenso pode provocar deslizamento. Já no segundo caso, o atrito intenso demais também pode causar problemas.
Vamos começar então o estudo da força de atrito. Entender o que é o atrito, em que situações ele vai ocorrer, é fundamental no nosso dia a dia e na evolução do nosso entendimento dos conceitos da física. Para isso, vamos imaginar uma mesa e sobre essa mesa eu vou colocar um livro. A primeira coisa que a gente tem que observar é: esse livro está parado? Se esse livro está parado, a força resultante que atua sobre esse livro tem que ser igual a zero. Quais seriam as forças que estariam atuando sobre esse livro? Nós já aprendemos. A primeira força, força peso, direcionada para o centro da Terra. Esse livro está em contato com a superfície. Então, o livro empurra a superfície para baixo, a superfície reage e empurra o livro para cima. Temos aqui uma força de contato. E como essa força de contato ela é perpendicular à superfície, a gente pode chamar essa força de contato de força normal. Então, as forças que estariam atuando sobre esse livro, peso e normal, como o livro está parado, normal e peso devem ser iguais em módulo. Agora vamos fazer a seguinte situação. Vamos inclinar essa mesa. Vamos botar uma mesa um pouquinho inclinada. E se eu colocar esse livro sobre essa mesa, eu vou perceber que esse livro ele não escorrega. Mais uma vez, se eu tiver que analisar as forças que atuam sobre esse livro, primeira coisa que eu tenho que ter em mente: esse livro está parado? Está. Se ele está parado, a resultante das forças também tem que ser igual a zero. Quais as forças estariam atuando? Como no caso anterior, nós teríamos uma força de contato, devido ao contato do livro com a mesa. Teríamos também a força peso. Essas duas forças elas se anulam, né, resultante igual a zero, fazendo com que o livro fique parado. Perceba que neste caso eu não posso chamar esta força de contato de força normal. Por quê? Porque essa força de contato aqui, ó, ela não está perpendicular à superfície. Ela não está formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, eu não posso chamar essa força de contato de força normal. Então, as forças que estariam atuando: peso e força de contato. Quando a gente analisa esses sistemas de forças que estão atuando sobre o livro em cima dessa mesa inclinada, a gente percebe que nós temos a força peso puxando o livro para baixo. E a mesa, né, devido à compressão do livro sobre ela, fazendo uma força para cima, equilibrando a força peso. A questão toda é: por que o livro não escorrega? Com essa inclinação, ele não está escorregando. Para que a gente possa responder essa pergunta, vamos decompor a força de contato. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro eu vou sumir com a força peso. Não vai ser importante agora, eu vou sumir com essa força peso. E agora eu vou traçar um eixo cartesiano, seja um eixo x e um eixo y, para que a gente possa decompor essa força de contato. Eu vou pegar essa força de contato e vou projetar esse cara inicialmente sobre o eixo y. Como é que eu vou fazer isso? Vou pegar essa aqui, ó, ponta, vou traçar essa distância. Isso aqui seria a minha projeção. Perceba que essa projeção da força de contato, ela é perpendicular à superfície. Essa projeção da força de contato no eixo y vai receber aquele apelidozinho, força normal. E quando eu faço a mesma coisa no eixo x, ou seja, eu venho aqui e projeto a força de contato no eixo x, essa projeção é uma força que vai evitar que esse livro escorregue. Essa componente da força de contato, que é paralela à superfície, a gente vai chamar de força de atrito.
Então, a força de contato, ela pode ser decomposta em duas componentes. Uma componente perpendicular, que é a força normal, e uma outra componente paralela à superfície, que é a força de atrito. E é essa força de atrito que vai ser o objeto da nossa aula de hoje. Mas como é que vai surgir essa força de atrito? Vamos pegar o nosso exemplo, o nosso livro, e colocar o nosso livro de novo sobre a mesa. Bom, quais as forças que estariam atuando sobre esse livro? Peso. E como esse livro está em contato com a mesa, com a superfície, nós teríamos uma força de contato, né? O livro empurra a mesa para baixo, a mesa reage e empurra o livro verticalmente para cima. Como essa força de contato ela é perpendicular à superfície, a gente pode chamar essa força de contato de força normal. Bom, o livro está parado. Sempre bom relembrar isso. Se ele está parado, a força resultante tem que ser igual a zero. E se a força resultante é zero, significa que normal e peso, eles se anulam. Eles são iguais em módulo. Então, essas duas forças, elas se anulam. O livro parado está, parado ele permanecerá. Para que eu coloque esse livro em movimento, eu tenho que fazer uma força. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu dedinho mais fraco e vou empurrar ou tentar empurrar esse livro. Eu vou fazer uma força. Vai haver um contato do meu dedo com esse livro. Só que esse meu dedinho mais fraco, eu não consigo colocar o livro em movimento. Essa força que eu estou fazendo não consegue colocar o livro em movimento. Mas por quê? O que está acontecendo? Veja, meu dedinho fez uma força F1. Essa força F1 está empurrando o livro para frente. Só que esse livro está em contato com a mesa. E aí o que vai acontecer? Eu tento empurrar o livro e devido ao contato, lembra das rugosidades? As rugosidades que estão entrelaçadas? Então o que vai acontecer? O livro quer ir para frente. O que a superfície vai fazer? Vai empurrar o livro no sentido contrário. Ou seja, a mesa ela vai exercer uma força empurrando o livro para trás. Essa força que a superfície exerce sobre o livro é o que é a nossa força de atrito. Então, a força de atrito, lembra, ela surge das imperfeições entre as superfícies, das rugosidades. Eu coloquei o livro em contato com a mesa. Eu empurrei o livro. O livro automaticamente empurra a mesa. O que a mesa faz? Empurra o livro no sentido contrário. Essa força que a mesa está fazendo no sentido contrário é a nossa força de atrito. E por que o livro não entra em movimento? Porque essas duas forças, elas são o quê? Iguais. Ou seja, a força de atrito é exatamente igual à força aplicada. A mesma força que eu fiz no livro, o livro recebe da superfície. Essas duas forças se anulam e o livro continua parado. Mas eu sou teimoso. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar a intensidade. Agora eu vou com esses meus dois dedos aqui, ó, e vou tentar empurrar esse livro. Então, eu vou aumentar a intensidade da força. Fiz uma força F2. E o que vai acontecer nessa situação? É a mesma coisa. Eu aumentei a força. Essa força F2 busca empurrar o livro. O que o livro vai fazer? O livro está entrelaçado, né? As rugosidades elas estão entrelaçadas. O livro empurra a mesa para frente. O que a mesa faz? Reage, empurrando o livro para trás. Ou seja, a superfície vai devolver essa força que eu estou fazendo. Ou seja, eu aumentei a força,
ele continua parado. O que significa isso? Que a força de atrito aumentou. Ou seja, a força de atrito ela continua sendo igual à força aplicada. Mas eu sou teimoso, eu quero aumentar, eu quero colocar esse livro em movimento. Eu tento com 3 dedos, mas não consigo. Tento com 4 dedos e não consigo. Aí eu vou com os 5 dedos. Nessa hora, eu vou ficar na situação limite. O que seria essa situação limite? Aquela situação de quase movimento. O livro está quase, está na iminência de movimento. Então eu vou fazer uma força F3, veja que a força agora é bem mais intensa, só que essa força F3 ainda não coloca o livro em movimento, mas deixa ele naquela situação de quase movimento, prestes a entrar em movimento. Essa situação a gente chama de situação de iminência de movimento. Veja que na situação de iminência de movimento, eu ainda não tenho movimento. Então, eu fiz uma força F3, essa força empurra o livro, só que o livro, ele está no limite, ele estava totalmente entrelaçado. Fui desentrelaçando, 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 desentrelaçando. Ele está quase entrando em movimento, ele está naquela situação limite. Ele está na iminência de movimento, mas ele ainda está parado. Então, se ele está parado, significa que a superfície continua empurrando o livro em sentido contrário, com a mesma intensidade. Só que essa força de atrito que vai surgir agora, a gente vai chamar de força de atrito estática máxima. O que é isso, Alex? Essa é a maior força de atrito capaz de deixar o corpo na situação estática, ou seja, parado. Enquanto eu estava aumentando a força, fiz F1, o atrito aumentou. Fiz F2, o atrito aumentou. Chega uma hora que eu fiz a força F3 e a força de atrito chegou no seu limite máximo. É a maior força de atrito capaz de manter esse cara em repouso, capaz de manter esse cara parado. O que vai acontecer se eu aplicar uma força maior que F3? Bom, se ele está na situação de iminência, ele está na situação de quase movimento. O atrito aqui, ele é máximo. Máximo em que sentido? É a maior força de atrito que mantém esse cara parado. Então, qualquer força um pouquinho maior que F3, o livro entra em movimento. Com isso, chegamos ao fim do nosso vídeo sobre força de atrito. Espero que tenham gostado dessa viagem pelo mundo da física e que agora compreendam melhor como essa força essencial atua em nossas vidas diárias. Lembrando que a força de atrito não é apenas um conceito teórico, mas algo que podemos observar, experimentar constantemente. Desde as nossas locomoções até o funcionamento de máquinas complexas, o atrito está presente em tudo ao nosso redor. Se você curtiu o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos, se inscreve no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E é claro, deixe os comentários, suas dúvidas e sugestões ou temas que você gostaria de ver por aqui. Sua participação é muito importante. Até logo e um grande abraço!